Você acha que todas as noites Jó não orou? Tu acha que naquela situação Jó não dizia: Deus, me ajuda, aparece para mim, Senhor, fala comigo, me dá uma palavra? E a Bíblia vai dizer que do capítulo 1 até o capítulo 37, Deus respondeu assim para Jó: os amigos falaram, as mulheres falaram, o diabo trouxe várias situações na mente de Jó, e Deus estava calado. Do capítulo 1 ao capítulo 37, Deus não fala nada com Jó. Só em 4 capítulos que Deus vai começar a dialogar com Jó. Mas a Bíblia vai dizer que o pouco que Deus vai falar com Jó é suficiente para mudar o cativeiro de Jó, para colocar Jó de pé novamente, para restituir os bens, a família e a saúde de Jó. Mas Jó teve que aguentar esse processo. Jó teve que conviver com a dor, com a pressão, com a doença, com a escassez, com o sofrimento, com a pressão diabólica, e passando isso tudo com o silêncio de Deus diante dos seus ouvidos. Jó capítulo 4, versículo 3 ao 7, quem encontrou diga amém. Está escrito assim: pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu os joelhos vacilantes, mas agora que se vê em dificuldade, você desanima. Quando você é atingido, fica prostrado. Sua vida piedosa não inspira confiança a você, e o seu procedimento irrepreensível não dá a você esperança. Versículo 7. Reflita agora. Qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde os íntegros sofreram destruição? Agora vai para o capítulo 6, versículo 11, que é a resposta de Jó a essa indagação do seu amigo. Ele faz. Jó capítulo 6, versículo 11 e 13, está escrito assim: que esperança posso ter se já não tenho forças? Como posso ter paciência se não tenho futuro? Repita comigo: como posso ter paciência se não tenho futuro? Acaso tenho a força da pedra? Acaso a minha carne é de bronze? Haverá poder que me ajude agora que os meus recursos se foram? Somente até aí. Eu quero hoje pensar com vocês nesse panorama, nesse resumo da história de Jó, e colocar um tema para isso: quando parecia que seria o fim. Diga assim: às vezes parece que é o fim. A Bíblia vai mostrar que Jó, ele sofreu muitos ataques do inimigo em sua vida. Depois de Jesus, Jó foi o homem que mais sofreu provações na Bíblia. Jó foi o único personagem da Bíblia que viveu provações em todas as áreas da sua vida. A história de Jó começa dizendo que certa vez os anjos do Senhor, os anjos de Deus, foram se apresentar diante de Deus, e Satanás apareceu junto com os anjos diante do Senhor. Quando Deus olhou que Satanás estava junto com os anjos, Deus perguntou para Satanás: de onde você vem? E Satanás respondeu: eu venho de rodear a terra. E pela primeira vez na Bíblia, Deus vai dar um testemunho de um homem. Deus dando um testemunho de um homem para o diabo. E Deus vai dizer para Satanás: você viu meu servo Jó? Um homem íntegro, um homem reto, um homem que se desvia do mal, um homem que me teme. Quando Satanás ouviu o testemunho da vida de Jó pela boca de Deus, prontamente Satanás começou a trazer algumas indagações a Deus. E diz a Bíblia que ele disse para Deus: mas não é à toa. Não é à toa que Jó te serve. Não é à toa que Jó é íntegro. Tu acha que ele te serve à toa? Tu cercaste ele de bens, tu cercaste a família dele de prosperidade, colocou uma cerca de segurança, mas é claro que ele vai te servir. O diabo estava dizendo para Deus: Jó, ele te serve pelo que você faz e não pelo que você é.
Mas se você estender as tuas mãos e tocar em tudo que ele tem, com certeza ele vai te amaldiçoar diante da sua face. E agora vai começar um desafio entre Deus e o diabo, e Jó não está sabendo de nada lá na terra. E diz a Bíblia que Deus disse para Satanás: então vá, eu te autorizo, toca em tudo que é dele, só não toca em sua alma, porque me pertence. Eu acredito que quando o diabo ouviu isso, deu aquele sorrisinho maligno, desceu da presença de Deus e foi lá para onde Jó morava. E diz a Bíblia que Jó era o homem mais próspero do Oriente, o homem mais rico do Oriente. E a Bíblia vai dizer que a partir de agora Jó vai sofrer vários ataques. E o primeiro ataque que Jó vai sofrer é na área financeira. Diga, área financeira. A Bíblia diz, certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam em um banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio a dizer a Jó: os bois estavam lavrando a terra e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapei para te contar. O mensageiro chega, fala para Jó que os sabeus tinham roubado uma parte de sua riqueza, porque gado, terra, plantio naquela época era o que tinha de maior riqueza naqueles dias. Mas quando Jó ouviu isso, ele ficou tranquilo. Até então tinha muita coisa. Mas diz a Bíblia que enquanto esse mensageiro estava falando, chegou outro mensageiro e disse: Jó, aconteceu algo terrível. O fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para contar isso para você. Jó começa a se preocupar, porque isso não é normal. Nunca teve uma provação na Bíblia sucessiva como essa. Primeiro, os animais são roubados. Logo em seguida, os animais são consumidos por um fogo que caiu do céu. E Jó não estava sabendo de nada que tinha acontecido entre Deus e o diabo. E a Bíblia vai dizer que, para não piorar, enquanto esse mensageiro que estava falando do fogo que caiu do céu, chegou outro mensageiro e disse: vieram os caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para contar para você. Nessa hora, toda a riqueza de Jó, a área financeira de Jó, a prosperidade material de Jó tinha se consumido, tinha acabado em um estalar de dedos. Mas tudo bem, dinheiro a gente corre atrás, prosperidade material a gente corre atrás. Jó está seguro, está tranquilo, está preocupado, mas ainda está de pé. Mas não acabou aí. Quando o diabo viu que já tinha consumido tudo da área financeira de Jó, o diabo vai atacar a família. E a Bíblia vai dizer, enquanto esse mensageiro estava falando sobre o último acontecimento, chegou outro mensageiro. E o outro mensageiro entrou na presença de Jó e disse: Jó, os seus filhos e suas filhas estavam em um banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente veio um vento muito forte, veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, e a casa desabou, e eles morreram. E eu vim para te contar, porque só eu escapei. Nesse dia, Jó sepulta todos os filhos ao mesmo tempo, e Jó não está entendendo nada. Jó está pensativo, falou: meu Deus, o que está acontecendo? Nessa hora o diabo, ele apostou todas as fichas, dizendo: ele vai murmurar, ele vai amaldiçoar a Deus. Agora Deus vai descobrir o que está de fato no coração de Jó. Porque uma coisa é você falar que teme quando Deus te cerca de bens, outra coisa é tu falar que teme quando Deus tira tudo de você. Satanás esperava uma reação contrária de tudo aquilo que Jó tinha vivido até aquele momento. Mas o diabo, ele só conhece as pessoas pelo lado de fora. O diabo, ele não é onisciente, ele não é onipresente, ele não sabe o que está dentro do homem. Deus conhece. E Deus não dá um fardo além das nossas capacidades de suportação.
O diabo disse: agora ele vai murmurar. Mas Deus sabia que Jó ia permanecer fiel. Quando Jó viu que toda a área financeira tinha sido dizimada, e ele aquele dia tinha enterrado todos os seus filhos, a Bíblia diz que Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, sinal de luto. Então prostrou-se com o rosto em terra, em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu eu partirei. O Senhor me deu, e o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que em tudo isso Jó não pecou e não atribuiu culpa ao Senhor. O diabo ficou endemoniado nessa hora, não entendeu nada. E começa o capítulo 2 da vida de Jó. A Bíblia diz que mais uma vez os anjos sobem até o céu. E quem vai junto? Satanás. Quando Satanás chega diante de Deus, Deus já vai tomando a dianteira e fala assim: tu viu? Ele perdeu tudo, mas não negou meu nome. Tu percebeu que ele é íntegro, temente a mim, um homem reto e se desvia do mal? Aí o diabo disse para Deus: pele por pele, carne por carne, e qualquer homem dará tudo para ter a sua própria vida. Aí o diabo disse para Deus: toca na saúde dele, estende as mãos sobre ele, e aí você verá que o homem dará tudo o que tem por sua vida, e ele vai te negar, amaldiçoar o Senhor diante da sua face. Mais uma vez diz a Bíblia que Deus autorizou e disse: vai lá, só não toca na alma que me pertence. Diz a Bíblia que então o diabo desce. Eu estou trazendo um resumo da vida de Jó. E diz a Bíblia que Jó então ele vai recomeçar a receber em seu corpo uma doença terrível chamada lepra. Diga lepra, diga lepra. E a Bíblia diz que então Satanás saiu da presença de Deus e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola do pé ao alto da cabeça. Em toda a Bíblia, a pessoa que ficou com estado de lepra mais agressiva foi Jó. Nós tivemos vários leprosos na história da Bíblia, mas ninguém ficou tão leproso como Jó. E você sabe que a lepra naquele tempo comia o homem vivo. Era um sofrimento terrível. E diz a Bíblia que quando Jó começou a adoecer da lepra, a lepra topou todo o seu corpo, Jó apanhou um caco de telha, um caco de louça, e começou a se raspar, e foi sentar no lixo da cidade, no monturo de lixo da cidade, que naquela época ficava fora, porque leprosos não podiam viver em sociedade, os leprosos fediam. Era uma doença que eles consideravam como impura, não podia se aproximar das pessoas. O homem mais rico do Oriente, o homem que temia Deus, o homem que Deus deu testemunho sobre a sua conduta, agora está recebendo a maior aprovação de todas da Bíblia. Ele está de cima de um monturo de lixo, se coçando, dia e de noite, de madrugada. Um sofrimento, e Jó não abre a boca para murmurar. Jó não sabe o que está acontecendo. E mais uma vez Satanás dá um sorriso e diz: agora ele vai blasfemar contra Deus. E para potencializar isso, o diabo entrou no corpo da mulher de Jó. E diz a Bíblia que a mulher de Jó foi até lá, um monturo de lixo onde estava Jó, e chegou para Jó e disse: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Acaba com esse sofrimento. Nega a sua fé, nega os seus valores, nega os seus princípios, amaldiçoa o teu Deus e morre. E a Bíblia vai dizer que quando Jó ouviu isso, Jó disse para a mulher: cala a boca. Nós aceitamos o bem do Senhor todos esses anos, e não vai ser agora que a gente vai rejeitá-lo diante do mal que estamos vivendo. E Jó disse: nu eu vim, nu eu voltarei. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. A mulher de Jó volta para casa, Jó continua no monturo de lixo. A lepra está comendo ele vivo. Essa notícia vai chegar num lugar muito longe. Jó era um homem muito querido. E diz a Bíblia que 3 amigos ficaram sabendo do estado de Jó.
Eles se juntaram, fizeram uma viagem de semanas, mas quando chegou a notícia de Jó, talvez ela não chegou com a profundidade e com a seriedade que era o que Jó estava vivendo, a realidade que Jó estava passando. Porque diz a Bíblia que quando os 3 amigos de Jó, que a Bíblia chama de Elifaz, Bildade e Zofar, chegaram no monturo de lixo e olharam para Jó, diz a Bíblia que eles não reconheceram Jó. Jó estava irreconhecível. E diz a Bíblia que quando eles olharam para aquela situação de Jó, os 3 amigos sentaram e ficaram 7 dias sem falar nada. Diga, 7 dias sem falar nada. Porque 7 dias dentro de uma cultura judaica, a qual a Bíblia foi escrita, é a semana de um luto quando alguém morre. Quando os 3 amigos vieram, eles acharam que Jó estava passando somente umas simples provações da vida. Mas quando eles olharam para Jó, eles chegaram em uma conclusão: está morto, acabou, é o fim. O que aconteceu? E os 3 sentaram, e diz a Bíblia que eles ficaram 7 dias e ninguém falava nada, e Jó só gritava, gemia, se raspava com cacos de telha. E a história vai sendo descortinada. Passa um dia, 2 dias, ninguém fala nada, é um silêncio. Só há gemidos, só há dor, só há interrogações. Passa 4 dias, 5 dias, 6º dia. Quando passa os 7 dias, vai começar um diálogo. E aí começa o capítulo 3 de Jó. A primeira pessoa a falar vai ser Jó. E a Bíblia vai dizer que no discurso de Jó, ele não vai amaldiçoar a Deus, Jó não vai amaldiçoar a sua esposa, Jó não vai amaldiçoar os seus amigos, mas a Bíblia diz que Jó vai amaldiçoar o dia do seu nascimento. Quando Jó olhou para todas as áreas da sua vida e viu que estava tudo destruído, ele começou a amaldiçoar o dia do seu nascimento, e ele começou a dizer: porque eu nasci? Porque a minha mãe não me abortou no ventre? A vida, Jó diz isso, a vida de um feto abortado teria muito mais alegria do que eu nesse estado. E o capítulo 3, Jó começa a falar sobre o seu nascimento e dizer o porquê eu vim no mundo, as crises existenciais diante da provação. E Jó começa a cair num complexo de existência tão grande, que ele vai lá na sua origem e começa a amaldiçoar esse dia. Começa a amaldiçoar, mas em nenhum momento ele amaldiçoa Deus, em nenhum momento ele amaldiçoa a sua esposa, ele não amaldiçoou, ele amaldiçoou o seu dia. Ele está dizendo: por que tanto sofrimento, por que tanta dor, por que tanta perda? E diz a Bíblia que quando Jó acabou seu discurso, o primeiro amigo de Jó, no capítulo 4, que é o texto que nós lemos, o primeiro texto, ele vai tentar encorajar Jó, fazendo ele lembrar do seu passado. E diz a Bíblia que ele vai dizer assim: pense bem, Jó, você ensinou a tantos, fortaleceu as mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam, você fortalecia os joelhos vacilantes, mas agora que se vê em dificuldade, você desanima. Quando você é afligido, fica prostrado. Sua vida piedosa não inspira confiança em você, e o seu procedimento irrepreensível não te dá esperança de um amanhã melhor. Ele está dizendo para Jó: força, Jó, reaja, levanta. Tu não é aquele que ajudava as mãos cansadas e os joelhos vacilantes? Tu não é aquele que era uma cerca de segurança para aqueles que estavam perto de você? Você não é aquele que ajudava, abençoava, orava, profetizava na vida de todo mundo? Agora chegou a sua vez, Jó. Chegou o seu momento de ser provado embaixo do sol. Reaja, Jó. Ânimo, Jó. Força, Jó. Mas a Bíblia diz que ele não tinha pleno conhecimento do estado que Jó estava vivendo. Ele tinha acabado de chegar, tinha passado só 7 dias, ele não tinha ainda conversado com Jó. Ele avaliou aquilo de uma forma superficial demais. E eu queria, só vou ler Bíblia.
pintar o quadro de como Jó estava no momento que ele falou: força, Jó! Ânimo, Jó! Bíblia, como Jó estava. Capítulo 2, versículo 7. A Bíblia diz que Jó, ele tinha feridas e crostas por todo o corpo por causa da lepra. E o amigo está dizendo: reaja, Jó! Capítulo 3, versículo 13. A Bíblia diz que Jó tinha insônia. Jó não dormiu nenhuma noite tranquilo. Mas tem alguém dizendo: força, Jó! Capítulo 7, versículo 5. A Bíblia diz que os vermes corriam sobre o corpo de Jó, que vertia pus. Jó capítulo 7, versículo 5. E Jó está ouvindo alguém dizer para ele: força, Jó, reaja, Jó. Capítulo 7, versículo 13 ao 14. A Bíblia vai dizer que Jó tinha pesadelos toda noite. Toda noite os demônios visitavam Jó quando ele conseguia dormir um pouco. E Jó está ouvindo: força, Jó. Capítulo 19, versículo 17. A Bíblia diz que Jó tinha um hálito repugnante, porque a lepra não só corrompeu, carcomeu aquilo que conseguia ver, mas também comeu a pele da sua boca. E alguém está dizendo: reaja, Jó. Capítulo 19, versículo 20. A Bíblia diz que Jó perdeu muito peso, ficou em formato de esqueleto. O homem mais rico do Oriente está magro. E alguém está dizendo: força. Capítulo 21, versículo 6. Diz que Jó tinha calafrios e febres a noite toda. Você já teve febre à noite? Como é que é para dormir? É difícil? Jó tinha toda a noite. E alguém estava dizendo: força, Jó, reaja. No capítulo 30, versículo 30, a Bíblia diz que a pele de Jó se enegreceu, porque a lepra, antes de estourar todas as feridas e jorrar pus, ela fica enegrecida. Jó está como um monstro. E alguém está dizendo: força, Jó, coragem, Jó. Aí no capítulo 6, Jó vai responder o que nós lemos no segundo texto, a pergunta do seu amigo Elifaz. E ele diz assim: que esperança eu posso ter, se já não tenho força? Como posso ter paciência, se não tenho futuro? Jó estava dizendo: acabou para mim, não dá mais. Reagir para quê? Me falta força, me falta esperança. Acaso eu tenho a força de pedra? Jó está dizendo: eu sou humano, cara, eu cheguei no meu limite. Acaso a minha carne é de bronze? Haverá poder que me ajude agora que os meus recursos se foram? E aqui então começa todo o diálogo entre Jó e seus amigos. O livro de Jó tem 42 capítulos. Diga: 42 capítulos. Do capítulo 1 ao capítulo 37, Deus nunca falou com Jó. Você não encontra Deus falando com Jó. Deus falou com o diabo, mas não falou com Jó. Jó vai ser provado, uma provação que ele não sabia nem o que estava acontecendo nos bastidores. Mas Jó era um homem íntegro, Jó era um homem reto, temente a Deus, e se desviava do mal. Você acha que todas as noites Jó não orou? Tu acha que naquela situação Jó não dizia: Deus, me ajuda, aparece para mim, Senhor, fala comigo, me dá uma palavra? E a Bíblia vai dizer que do capítulo 1 até o capítulo 37, Deus respondeu assim para Jó: ó, os amigos falaram, as mulheres falaram, o diabo trouxe várias situações na mente de Jó, e Deus estava calado. Diga: calado. Era um homem íntegro, era um homem reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. A Bíblia vai dizer que vai ser no capítulo 38, capítulo 38, até o capítulo 42, que Deus vai falar com Jó. Presta atenção, são 42 capítulos. Do capítulo 1 ao capítulo 37, Deus não fala nada com Jó. Só em 4 capítulos que Deus vai começar a dialogar com Jó. Mas a Bíblia vai dizer que o pouco que Deus vai falar com Jó é suficiente. É suficiente para mudar o cativeiro de Jó, para colocar Jó de pé novamente, para restituir os bens, a família e a saúde de Jó. Mas Jó teve que aguentar esse processo.
Jó teve que conviver com a dor, com a pressão, com a doença, com a escassez, com o sofrimento, com a pressão diabólica, e passando isso tudo com o silêncio de Deus diante dos seus ouvidos. A gente sabe como a história termina porque está escrito já. Mas quando a história estava sendo construída no tempo de Jó, Jó não sabia como ia terminar isso. Jó não sabia como iria acabar aquela história. Hoje você está ouvindo essa mensagem, você está aqui, muitas pessoas estão chorando, mas no teu coração você está dizendo, está em paz, porque tu sabe como vai terminar. Mas naquele dia Jó não sabia. Ninguém apareceu lá para dizer, Jó, vai acabar tudo bem, Jó, o 42 é incrível, o 42 é poderoso. Jó não sabia. A história estava sendo construída. Aí você pode olhar isso e falar, nossa, como Deus é insensato, como Deus é insensível. Não. Deus conhece a aprovação que cada um suporta. A Bíblia diz, quem quiser seguir a Jesus, tome a sua cruz. A cruz é sob medida. Cada um tem o seu nível de provação e o seu nível de suportação. Quando Deus permite uma prova, a Bíblia diz, é porque Ele sabe que essa prova não vai te matar, porque Ele te conhece. Se você consegue carregar 300 quilos, fica tranquilo que Ele não vai pôr 150, Ele vai pôr na medida. Se tu consegue carregar 1 tonelada, fica tranquilo que Ele não vai pôr meio, Ele vai pôr 1 tonelada, mas não vai ter mais e nem menos. Pastor, e quando a cruz estiver muito pesado e eu tropeçar, fica tranquilo, Ele vai mandar um Simão Sirineu para se colocar debaixo do seu ombro, te ajudar e te levantar. Mas Deus te conhece, tu não vai morrer nessa provação. E eu quero dizer para você, aquilo que não te mata te deixa mais forte. Eu vou repetir, aquilo que não te mata te deixa mais forte. Alguém está me entendendo essa noite aqui, pelo amor de Deus? Aleluia! Eu sei que não dá para a gente comparar o que Jó passou com o que a gente passa. É infinitamente mais do que Jó passou. Mas eu sei que cada um carrega a sua luta, cada um tem as suas dificuldades. Essa palavra é só para dizer para você que talvez está confuso no meio da sua história. É que a sua história ainda não terminou. O teu 42 vai ser incrível. Eu não sei se você está vivendo um ataque na sua vida financeira, na sua vida conjugal, eu não sei se é na sua saúde, mas eu estou aqui como profeta de Deus para dizer que a história ainda não termina. E se o diabo tentar colocar um ponto final, Deus vai colocar uma vírgula embaixo e vai dizer, para cada fim há um novo começo. Então acalma o teu coração, não desonre a Deus, não desista, continua firme. Vai passar, já já vai passar. É uma questão de tempo, as páginas da história vão sendo viradas. Aleluia, Deus vai desenrolando o rolo da sua vida. E lá na frente você vai ver que essa prova não te matou, essa prova não te sucumbiu. O diabo disse, vai desistir, mas você vai calar a boca do inferno, porque maior é o que está contigo do que está com eles. Vai dar certo. Aguenta firme. Diga para a pessoa que está perto de você, não desiste não, meu irmão. É só um tempo de silêncio de Deus. Vai passar. Do capítulo 37, do capítulo 3 até o 37, Jó vai fazer 16 perguntas para Deus e 34 queixas. Ele não amaldiçoa, mas ele se queixa. 16 perguntas, por quê? Por quê? Por quê? E Deus responde? Não responde. Jó vai fazer 34 queixas contra Deus. Pressão dos amigos, os amigos começaram a acusar, é pecado, tem alguma coisa escondida que ninguém sabe, porque não é normal um homem viver isso. E Jó começou então a amargurar o coração e fazer várias perguntas, o porquê, capítulo vai passando, e Deus não responde. Aí quando chega o capítulo 37, diga 37, 37 por 38, Jó está no monturo de lixo. Jó é um cadáver ambulante. Sofrimento atroz esse homem está vivendo. E diz a Bíblia que de repente, lá no monturo de lixo, fora da cidade, Jó começa a ver um redemoinho. Em algumas traduções é tempestade, mas vamos ficar em redemoinho.
Redemoinho começa a rodar, girar. Já está vendo aquilo, não está entendendo. Tanto lugar para ter redemoinho. Foi logo ali no momento que ele estava sofrendo. E diz a Bíblia que de repente de dentro do redemoinho ele escutou uma voz: Jó! Aleluia! Jó! E Jó começa a perceber que não era barulho de vento, não era barulho de redemoinho, era a voz de alguém. E a Bíblia diz que de dentro da tempestade, de dentro do redemoinho, Deus apareceu e começou a falar com Jó. E essa tarde eu estava meditando nessa palavra. Eu perguntei: Deus, o Senhor já veio em nuvem, o Senhor já usou até mula, o Senhor usou crianças, o Senhor usou tantas coisas. Por que uma tempestade em um cenário de tanta dor? Porque o Senhor falou no meio de uma tempestade? Porque não uma brisa suave para acalmar o coração de Jó? E Deus falou para mim: filho, é porque a vida de Jó estava passando por uma grande tempestade, uma grande tormenta. Eu usei a tempestade e falei de dentro da tempestade para dizer para Jó: Jó, eu me calo, mas eu não me ausento. Jó, tua vida está bagunçada, mas eu estou no meio dessa bagunça, e no final vai dar tudo certo. No final vai dar tudo certo. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui. Levanta sua mão por um tempo, por um instante. Vamos adorar Jesus um pouquinho. Fecha os olhos. Ele sempre vem. Ele sempre chega. Deus está no meio da tempestade. Vamos. Pode chorar. Me vestiu com roupas novas. Minha cabeça me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, me enxergou na minha tormenta. Ele está te enxergando. Me livrou em meus problemas. Aguenta firme. Transformou minha tristeza. Me mudou minha vida inteira. Me vestiu. Só igreja, só igreja. Vamos, aumente o som, aumente o som. Vamos. Há um redemoinho essa noite aqui. Deus está no meio. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro. Olha para mim. Olha para mim. Você que entrou essa noite pensando assim: onde está Deus? Que não está vendo isso que eu estou passando. Você que entrou essa noite dizendo: acabou, talvez eu não consiga chegar mais no meu destino. Talvez você entrou aqui falando como Jó: eu não tenho mais futuro. Eu quero que você entenda que Deus sempre aparece, Ele sempre vem, mas não é no nosso tempo, não é na nossa hora, não é no nosso momento. E você pode estar dizendo: pastor, mas por que Deus então não vem agora? Porque Deus sabe que tu consegue caminhar mais uma milha. Deus sabe que você aguenta mais um pouco, que ainda tem lenha para queimar aí. Fica tranquilo. Quando você chegar ao ponto de dizer: não dá mais, você vai ouvir um barulho. Ele vai te visitar na tua dor, vai te visitar na tua crise, e vai dizer: filho, eu estou aqui. Toda vez que eu tô cansado, Deus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me
ver Põe pra fora essa dor essa noite. o cansativo, mas ele tá lado a lado, me dando qualquer recuo. Põe pra fora essa dor essa noite. Deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Vamos na goinha. parece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por ele eu chego lá. Vamos. Por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. É por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Porque quando eu não der conta, ele vai me ajudar. Põe pra fora essa dor hoje. Isso. Põe pra fora hoje. A virada de página é hoje na sua vida. Deus te trouxe aqui para tu ouvir essa palavra. O diabo está querendo te colocar em uma depressão. O diabo quer que tu tire a tua vida. Mas Deus vai chegar primeiro. Deus vai chegar primeiro. Deus vai chegar primeiro. Deus vai chegar primeiro. Levanta sua mão, a presença está forte aqui. Vai. Deita-me de pé, não vou perder a guerra. Te louvarei as tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está comigo. Só igreja, vai. Te adoro. Isso, o diabo quis fechar tua boca. Agora abre a tua boca e adore a Deus. Nu eu vim e nu eu voltarei. É mais que estratégia. Ei, Jesus, tu estás aqui, Jesus. Tu estás aqui, Jesus. Para o fim, o Senhor está cuidando de mim. Olha para mim. Segura um pouquinho aí. Tem um redemoinho diante de Jó. E Deus está dentro desse redemoinho, dessa tempestade. E Deus vai dizer para Jó: Jó, eu estou observando todo o teu processo. Você me fez 16 perguntas do porquê e 34 queixas contra mim. Aí a Bíblia vai dizer, capítulo 38, Deus disse para Jó: Jó, eu vou te fazer algumas perguntas. Vê se tu consegue me responder. Jó fez 16 perguntas. Deus vai fazer 70, diga 70. E as perguntas de Deus sempre vai ser retórica, porque são perguntas sem resposta. Não existe resposta para as perguntas que Deus vai fazer. E quais são as perguntas, pastor? Deus vai perguntar para Jó se ele entende a soberania de Deus. E Deus começa a perguntar: Jó, diz para mim aonde você estava quando eu criei os céus e a terra.
Jó, diz para mim aonde você estava quando eu coloquei nos céus as estrelas, os astros, o sol, a lua. Jó, diz para mim aonde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra. Jó, diz para mim aonde você estava quando eu criei os monstros marinhos dos oceanos. Está na Bíblia isso. E Deus vai perguntando: Jó, aonde você estava quando eu fiz isso? Jó, aonde você estava quando eu fiz aquilo? Jó, diz para mim se você entende sobre a minha soberania. Diz para mim. Jó vai murchando, Jó vai murchando, Jó vai murchando, Jó vai murchando, Jó vai murchando. Quando Deus faz as 70 perguntas, Deus olha para Jó e fala: Jó, estou esperando uma resposta. Aí Jó olha para Deus em cima daquele redemoinho e diz: agora eu sei. Agora eu sei. Aí eu creio que Deus se olhou para Jó e falou: tu sabe o que, Jó? Antes eu te conhecia de ouvir falar, e eu já era fiel ao Senhor, mas hoje os meus olhos te veem. E aí Jó começou a falar: agora eu sei, agora eu sei. Aí Deus olhou para Jó e disse: tá bom, Jó, diz para mim o que tu sabe. Agora eu sei que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Para mim, nós estamos no capítulo 40 de Jó, no capítulo 40, e Jó está dizendo: agora eu sei que os seus planos, diga planos, não podem ser frustrados. A revelação, a ficha caiu agora, que houve algo no céu que Jó não sabia que Deus tinha feito. Volta para o capítulo 13, no início da história, Deus dizendo para o diabo: vai lá e toca. Qual é o plano de Deus? Mostrar para o diabo que Jó não ia negá-lo. Qual é o plano de Deus? Mostrar para o diabo que as provações não matam um crente fiel. Qual é o plano de Deus? É mostrar para o diabo que um filho dele, um filho de Deus, pode perder tudo no meio do processo, mas no final tem restituição dobrada. Quando Jó está dizendo: agora eu sei que os seus planos, Jó está dizendo: foi lá, começou aqui o plano. Eu sofri tanto, perdi tanta coisa, mas agora eu estou no capítulo 40. O plano quem fez foi o Senhor. E se o plano foi do Senhor, não pode ser frustrado. Agora eu entendi porque eu não morri. Agora eu entendi porque eu não joguei tudo para o alto. Agora eu entendi porque eu não enlouqueci. Porque não são os meus planos, são os teus planos. E os teus planos não podem ser frustrados. Caiu a ficha, Deus. Era isso, Jó, que eu queria que tu entendesse, que é eu que governo. Não é sobre o que você acha ou pensa, é sobre o que eu determinei na sua vida. Agora eu sei que os seus planos não podem ser frustrados. E eu me arrependo. A Bíblia diz que ele falou: eu me arrependo ao pó diante de tudo que eu disse. Retira tudo, Deus. A Bíblia vai dizer que Deus, olhando isso, disse: Jó, fica de pé. A Bíblia diz que Jó se coloca de pé. E Deus olha para Jó e fala: Jó, você precisa fazer a última coisa. O que é, Senhor? Chama os teus 3 amigos lá. Mas Deus, eles não estenderam a mão para me ajudar. Jó, chama os teus 3 amigos lá. Mas Deus, eles falaram que eu estava uma vida de pecado, que eu era o único culpado disso, que eu merecia isso. Jó, tu não está entendendo, chama os teus amigos lá. Mas eles se afastaram de mim. Jó, chama os teus amigos lá. Tá bom, Deus, chamar para quê? Olha meu estado, eu estou morrendo. Chama eles. E você vai orar por eles. Mas Deus, é eu que preciso de oração. É eu que preciso de um abraço. É eu que preciso de uma palavra. Jó, os meus planos não podem ser frustrados, Jó. Chama os teus amigos. Jó foi atrás dos amigos, juntou os 3 amigos e falou: Deus, tá bom, eu estou aqui agora com eles. O que o Senhor quer que eu faça? Eu não tenho condições nenhuma de ajudar ninguém, não tenho condições nenhuma de fazer nada. Jó, estenda as tuas mãos e ora por eles, abençoa eles. Mas Deus, eu não estou entendendo o porquê disso.
Jó, eu preciso mudar a sua história, eu preciso mudar a sua vida, mas eu não posso fazer isso se tiver sequelas de amargura no seu coração, de ressentimento no seu coração. Eu só preciso curar a sua alma na questão do perdão, Jó. Só falta isso no próximo nível. Eu sei o que eles falaram te feriu, eu sei o que eles pensaram te machucou, eu sei que a situação de eles ficarem indiferentes também te mexeu, mas ora por eles. Jó vai viver o princípio que Jesus vai falar desse princípio há centenas de anos à frente. Orar pelos inimigos e abençoar aqueles que nos perseguem. Imagina agora, irmão, olha para a cena. Jó está esquelético, corpo todo moribundo. Ele abraça os 3 amigos, aleluia. E diz a Bíblia que ele começa a orar pelos seus amigos. Ele começa a abençoar os seus amigos. Ele começa a profetizar sobre os seus amigos. E a Bíblia diz assim: depois que Jó orou por seus amigos, diga depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero. Só depois que orou pelos amigos. O que é que Deus está dizendo? Você pode ter promessa, você pode ser fiel, você pode aguentar o tranco, mas se nesse processo de dor, de prova, você deixar qualquer ressentimento, amargura entrar no teu coração, isso impede de você prosperar e avançar no próximo nível. Antes de Deus tirar a lepra, Ele quer tirar essa raiva do teu coração. Antes de Deus te colocar no lugar que Ele quer te pôr de prosperidade, Ele quer tirar essa amargura, talvez esse trauma do teu coração. E como se faz isso? Abençoando, perdoando, liberando perdão. Jó, ele não foi restituído enquanto ele viu Deus. Ele foi restituído enquanto orava pelos amigos, enquanto liberava perdão. Vocês me fizeram mal, mas o Deus que eu sirvo manda eu fazer o bem, eu abençoo vocês. Vocês falaram que eu estava em pecado, mas eu não estou em pecado, eu abençoo vocês. Vocês não conhecem a minha história, vocês não conhecem a minha intimidade. Tudo bem, mas mesmo assim eu libero vocês, eu perdoo vocês. E diz a Bíblia, aleluia, que depois que Jó perdoou seus amigos, o Senhor tornou ele novamente próspero e lhe deu em dobro tudo que tinha antes. Aonde há perdão, há restituição. Aonde há perdão, há recomeço de vida. Eu sei que talvez você esteja vivendo as suas lutas, e algumas pessoas se afastaram, algumas pessoas que poderiam te ajudar não te ajudaram. Talvez existem lutas que você está vivendo que foram causadas até por terceiros, mas olha para mim. Quer dar a volta por cima nisso? Quer alcançar o próximo nível? Ora por aqueles que te perseguem. Ora por aqueles que te fizeram mal. Os céus não se movem com raiva. Deus não é um ser raivoso. Deus não vai descontar nada. Deus é Pai, misericordioso, é amor. Aonde há perdão, há restituição. E olha o que a Bíblia vai dizer, a história de Jó como termina. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, eu já estou terminando. Aprenda um princípio, com Deus não importa como começa, com Deus importa como termina. 42 é o final da história de Jó. O avião pode ter dificuldade para decolar, mas ele vai chegar no porto, ele vai chegar no destino, ele vai chegar onde Deus quer te levar. E eu queria terminar lendo para você o que aconteceu com Jó. Todos os seus irmãos e irmãs e todos que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele na sua casa. Eles consolaram e confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele, e cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Repita comigo: o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi, 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda de Késia, a terceira de Queren-Apuque. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança junto com seus irmãos. Versículo 16 e 17 que termina a história de Jó. Depois disso, diga depois disso, Jó viveu 140 anos. Viu seus filhos e os descendentes dele
até a quarta geração. O diabo estava dizendo: vai morrer, não vai dar, vai acabar, vai desistir. Mas a história de Jó diz que ele viveu 140 anos e viu a quarta geração. Aleluia! O diabo não vai parar você, o diabo não vai abortar teus sonhos. Deus vai te sustentar nessa provação. Vai. Se coloque de pé, se coloque de pé. Vamos, vamos, vamos. Se eu estou guardado, vou nunca temer batalhar. Seu nome é levante sua mão, levante sua mão, levante sua mão. Vai, 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 levante sua mão. Vamos, vamos, levante sua mão, vai. Escute, quem crê que é um tempo de restituição nas nossas vidas? Quem crê que é um tempo de restituição? Essa tarde eu falei: Senhor, essa palavra é essa. Deus está dizendo que está chegando um tempo de restituição na vida de muitas pessoas aqui. E Deus mandou te falar: calma, a tua história ainda não foi concluída, ainda faltam alguns capítulos. Vai dar certo, vai dar certo. Deus está no controle, irmão. Pastor, eu perdi o controle. Mas quem diz que você precisa estar no controle? Basta somente tu dar o controle da sua vida para Ele. Deixa Ele dirigir o veículo da sua vida. Deixa Ele ser o capitão da sua história. Não vai ter suicídio. Eu sinto muito forte em dizer isso. Não vai ter suicídio. O diabo vai perder mais uma vez. Você vai aguentar a pressão. E você vai contar o teu testemunho lá na frente. A tua dor hoje vai ser o testemunho de cura amanhã para muita gente. Não se desespere. Não dê ouvido para isso aí que está dizendo acaba, termina. Deus chegou primeiro. Tua vida é muito preciosa para Ele. Nós vamos declarar uma canção de uma forma profética. Eu quero que você cante isso com toda a sua força, com toda a sua alma. Os céus, eles se movem com declarações proféticas. Canções são declarações proféticas. Nós vamos cantar: ainda que a figueira não floresça, ainda que falte fruto na vide, todavia nós nos alegraremos. O diabo não vai tirar a nossa alegria, as pressões não vão roubar a nossa alegria. Não, 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 não. Nós somos o povo mais alegre da face da terra. Escute, Billy Graham, antes de morrer, o grande evangelista dos Estados Unidos, ele deixou uma frase que inspira todos nós. E ele disse assim: eu li o último capítulo da Bíblia, vai ficar tudo bem. Levanta a sua mão, levanta a sua mão e vamos declarar isso, vai. Ela vem pela Aumenta o som da sua voz.